Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que legal continuar com vocês a nossa jornada, essa nossa viagem. Espero que vocês estejam curtindo cada parada e o mais importante é que a gente permaneça em movimento. Toda viagem tem sua parada para o descanso, toda parada tem um pit stop de repente para colocar mais combustível. Às vezes a gente precisa ir no tranco, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Mas o mais importante é que a gente tenha bem definido qual é o nosso destino final e a maneira como a gente quer conduzir, né? A maneira que a gente quer conduzir precisa ser, acima de tudo, uma maneira prudente, uma maneira segura, né, de continuar essa viagem. Na parada passada, a gente falou um pouco sobre os bloqueios, sobre histórias que às vezes a gente carrega, né, para a nossa vida e que deixam a nossa jornada um tanto quanto pesada, né? Se a gente não se sente leve, a gente não tem condições de alçar voo. Então é importante que a gente ajuste essa questão do peso, né, para continuar a nossa viagem. Acima de tudo também, né, como deve ser qualquer viagem, cuidar desses bloqueios precisa ser um ato de amor para consigo mesmo. Então eu espero que vocês só sigam dentro desse caminho. A maneira como vocês vão lidar com esses bloqueios, ela é muito variada e é importantíssimo que vocês entendam que isso pode levar um longo período para realmente ser dissolvido. Respeitem esse ritmo de vocês, mas vamos continuar. É bem importante, inclusive, que ao mesmo tempo que a gente lida com bloqueios, a gente nos alimente de forma adequada, a gente entenda que tudo que a gente faz na nossa vida, como uma somatória de coisas, vai acabar ajudando, inclusive com essas coisas mais difíceis. Muitas vezes eu não preciso ficar focado em resolver aquele problema. Quantas vezes, quando eu posso olhar de uma outra perspectiva, é que eu tenho condições de encontrar realmente uma solução para aquele meu problema, né? A gente precisa então estar conscientes da carga que a gente carrega e identificar quando ela não faz mais sentido ser carregada, para que eu possa viver uma vida mais leve, mas eu não posso levar isso para um lado de cobrança, e sim de responsabilidade, entendimento do meu protagonismo e da condição que eu tenho de mudar e escolher a história que eu quero viver, certo? Hoje eu estava fazendo algumas leituras e isso me inspirou a trazer esse assunto como próximo passo para nós aqui. Se tratava do jejum, né? Eu acho que a gente está agora em época de quaresma, independente da religião que cada um siga, esse é um momento de muita introspecção, né? Onde a gente vai viver alguns desertos, onde a gente espera a vivência maior, né, da nossa religião, que é quando Jesus se entrega, né, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, né, e já dá de presente pra gente essa condição de vida, né, sem que a gente precise passar pelas dores como ele passou, né, ele sendo pessoa tão pura, tão certa, correta, né, tão amável, piedosa, e nós, enquanto pecadores, sermos libertos. Então, é de se esperar que as nossas vidas tenham as suas turbulências, tenham as suas dificuldades, os seus problemas, mas levando Cristo enquanto modelo, a gente compreende que estar em conexão com Deus nos sustenta para poder lidar com essas situações. E então essa condição de vida que Deus nos dá é aquilo que a gente precisa acolher, né, todos os dias. Por isso estamos aqui. Falando de jejum, né, hoje eu abri uma passagem na Bíblia e foi
bem especial para mim, porque quando eu ouvi falar sobre jejum, eu imaginei, eu preciso evitar uma série de coisas. E não, na verdade, a palavra dizia que eu precisava abrir a boca, expressar a minha verdade, colocar para fora aquilo que Deus me escolheu para colocar. Com relação a isso, eu compreendo que cada um de nós, vivendo as nossas histórias individuais, os nossos propósitos individuais, nos conectando com pessoas completamente diferentes, nós temos sim a nossa mensagem única e exclusiva para passar para esse mundão aqui, né? E que tem relação com o propósito que Deus nos criou. E aí, o jejum se trata disso, da gente fazer a vontade de Deus, da gente viver, ter uma conduta passível de admiração do Senhor, né? Que um dia de jejum é um dia que é agradável a Deus. E aí eu fico pensando, que tipo de jejum que a gente costuma fazer, né? O quanto os nossos jejuns estão conectados com o propósito de Deus para nós. Muitas vezes, ao invés da gente evitar fazer algo, a gente precisa se propor a fazer mais coisas que a gente não faz e não explora tanto, não é verdade? Então, essa reflexão que eu queria levar para vocês hoje, de vocês entenderem, né, qual é a mensagem que vocês carregam, e gostaria de pedir para que vocês exercitassem isso no dia a dia de vocês, né, de levar essa mensagem adiante. Em toda coisa que a gente faz e qualquer pessoa que a gente encontre no nosso dia a dia, a gente tá levando a palavra de Deus. É muito importante que as nossas ações, acima de qualquer coisa, estejam sempre em acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu entendo sobre a missão de Deus para mim. Como a gente tem se expressado, como a gente tem vivido esses valores e como as pessoas têm enxergado. A gente já fez um exercício que era mais ou menos assim, não é? E a gente não pode adormecer essa necessidade. É necessário que a gente continue explorando tudo isso, né? Às vezes eu não preciso me expressar da mesma maneira como outra pessoa se expressa, mas, de acordo com o meu jeitinho de ser, eu preciso levar à frente as minhas ideias, né? Demonstrar aquilo que eu sou e como eu vivo, o que eu valorizo na minha vida. Então, relacionado com a nossa mensagem, né, o nosso propósito, que tudo que eu faço com repetição, com consistência, é o que me define. O que me define vai muito além da profissão, por exemplo. Tem a ver com os ambientes que eu frequento, tem a ver com as pessoas que eu convivo e os relacionamentos que eu cultivo, tem a ver com tudo que eu exerço no meu dia a dia. Aqui você tem se proposto fazer. É bem interessante que eu estava olhando para o lado da história de Jesus, né? E entender que o propósito dele ia muito além da sua profissão. A sua profissão estava relacionada com a carpintaria, né? Mas a missão dele, ela foi exercida nos últimos 3 anos de vida de Jesus. E ao longo desse período eu tenho certeza que ele se conectou com muitas outras pessoas e que desde muito cedo ele já passava alguma mensagem, e tudo isso fomentava e acrescentava a credibilidade que ele teria diante de uma nação tempos depois. Isso é um espelho muito real para a nossa vida. Às vezes a gente não entende muito bem como as nossas circunstâncias vão nos delineando, mas é fato que quando a gente olha para trás, o passo a passo vai fazendo muito sentido
para o que a gente exerce hoje, aqui e agora, né? Se a gente for pensar com relação a Maria, a José, é possível hoje a gente ver a importância, né, desses personagens diante da história. E se a gente for olhar para quem eram eles naquela época, talvez não se desse muita importância. Maria era uma simples menina de 15 anos, mas Deus conhecia o seu coração. José era um cara também carpinteiro, né? E olha o modelo que ele representa de pai diante da sua família. Então, a nossa visão atual de sociedade, ela nos coloca numa condição de avaliação e de cobranças que elas tentam sobrepor esses grandes valores. E é bem importante a gente fazer essa reflexão contrária, né? Às vezes eu busco exercer a minha profissão com excelência, dar uma condição financeira para minha família de estabilidade, né? E acima de qualquer coisa, eu tô colocando essa condição que ela é superficial, né? Quando a gente olha para esses personagens tão importantes e relevantes até hoje, a gente compreende que ser uma pessoa que exerce a sua missão está relacionado com diversos âmbitos da nossa vida e que a gente precisa dar atenção para todos eles. Então eu queria propor para vocês, enquanto atividade, que, de acordo com esse conceito que a gente trouxe de Jesus não, que de acordo com esse conceito que a gente trouxe de jejum, de agradar a Deus, eu busque todos os dias executar a minha missão. Eu me propor, na mais simples atividade que seja, eu fazer isso de todo o meu coração. As suas atitudes, elas vão de encontro com agradar a Deus? Fiquem com Deus e um grande beijo!